Oi pessoal, tudo bem? Olha, nós iremos estudar hoje religião e matemática, certo? Como eu falei para vocês ontem, em matemática a gente ia falar sobre coleta de dados, tá? Coleta e registro de dados. Quando nós registramos um determinado quando a gente faz uma pesquisa, tá? Ou quando nós participamos de alguma votação, ou quando nós vamos a um jogo que tem que ser contada a pontuação, tudo isso nós registramos, tá? As informações e representamos essas informações através de tabelas e gráficos. Hoje nós iremos falar de gráficos, ok? Então, assim, a gente vai começar com religião e logo em seguida a gente vai para matemática, certo? Em religião, nós iremos estudar os símbolos que identificam algumas religiões. Nós sabemos que existem diversas religiões que nós devemos o quê? Seguir aquilo que nós acreditamos que é o certo, né? E devemos respeitar aqueles que têm crenças diferentes da nossa. Tá? Respeitar não quer dizer que você vai seguir e fazer a mesma coisa que aquela pessoa. Apenas quer dizer que você entende que você acredita em algo e aquela pessoa não acredita como você. E que ela acredita que outro costume seja o certo a fazer diferente do nosso. Certo? Então nós temos aqui vários símbolos. Na verdade nós temos 5 símbolos, tá? Porque existem diversas instituições religiosas. E nós iremos começar com a página 51, onde apresenta esse primeiro símbolo aqui, ó. Vocês estão vendo aí, pessoal? Sim. Pronto. Do ladinho do símbolo, tem especificando assim, ó, ON. O O e o M maiúsculo. ON. Tia, o que significa o ON? Bom, ele é o símbolo mais importante do hinduísmo e também para o budismo. Mas o que é o Om, tia Manu? É como se fosse um mantra, é como se fosse um som. Quem já viu alguma novela ou algum filme em que as pessoas faziam yoga, juntavam os dedinhos ou cruzavam assim os bracinhos e ficava Aum, Aum. Aquilo ali é o OM, tá? É um som. É isso que nós vamos ver agora. O que é esse som? Para que serve esse som? Tá? Então vocês vão ver por que eles acreditam que o OM seja tão importante. Vamos ler? Então, o símbolo mais importante para o hinduísmo e também para o budismo é o OM, tá? É o som primordial, o som criador, a partir do qual tudo se manifesta. O OM é a reunião de todos os sons. O OM pode representar a trindade dos deuses da criação, que para eles é Brahma, Vishnu e também Shiva. A trindade de nós aqui, ó. Quem aqui é católico? Eu sou católica. Quem aqui é evangélico? Pronto. Nós, católicos e evangélicos, nós acreditamos em Deus, acreditamos em Jesus e acreditamos também no Espírito Santo, que é a nossa trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai é Deus, que é o Criador de todas as coisas. O Filho é Jesus Cristo, que Deus mandou para a terra para nos ensinar o que é o amor e morreu para nos salvar dos nossos pecados. E temos também a Trindade Santa, tá? A Trindade não, desculpa, perdão. E nós temos o Espírito Santo, que é aquele que, através do Espírito, ele consegue se manifestar em nós, se nós estivermos preparados. Quem em algum culto ou em uma missa na hora da oração escutou o pastor ou um celebrante orar em línguas, ele começou a falar algumas línguas na hora da oração que você não entendia. Pronto. A oração em língua quer dizer que o Espírito Santo ele está se manifestando ali no meio. As pessoas estão recebendo o dom do Espírito de falar em línguas, de orar por alguém, de ter alguma... Não é uma visão,
mas ter uma mensagem de Deus para alguém que está precisando. É o Espírito Santo que age e faz com que aquela pessoa possa passar algo de importante para outra, certo? Então, a nossa trindade é Deus, Pai, Pai, Filho e Espírito Santo. Já para eles, do hinduísmo e budismo, né, a trindade é Brahma, Vishnu e Shiva, ok? Crê-se que esta sílaba sagrada, que é o Om, seja semente de todos os mantras. Manu, que são mantras? São palavras ou sons poderosos e divinos, certo? O som Om seria o único eterno em que o passado, o presente e o futuro coexistem, certo? Então deu para entender aí, né? Eu quero que vocês identifiquem, tá? O símbolo, aquela determinada religião, tá bom? Então nós temos aí o Om, que é o símbolo do hinduísmo e também do budismo, certo? Então não esqueça, eu vou já perguntar de novo, tá? Que símbolo é esse? O Om, tá? O Om, ele pertence a qual instituição religiosa? Ao hinduísmo. Não? Pronto, a próxima imagem é a estrela de Davi, tá? Ela pertence ao judaísmo, certo? Ela está estampada no centro da bandeira de Israel. A estrela de Davi, ela tem 6 pontas, tá? Ela é formada por 2 triângulos invertidos. Eles estão entrelaçados, um está em pezinho, o outro de cabeça para baixo, certo? Os 2 triângulos, eles também significam o equilíbrio do universo. Este é o principal símbolo do judaísmo e do Estado de Israel. Os triângulos, eles representam o entrelaçamento do Sol, do fogo e da energia masculinas, com a água, a lua, a energia feminina, tá? Então, eu vou perguntar de novo. Qual é a primeira imagem aqui, hein? O Om, que representa o hinduísmo. E essa outra? Estrela de Davi, que representa ao judaísmo. Próxima página. Vamos conhecer mais 3. Mais 3 não, mais 1. A próxima imagem, tá? É a lua crescente, tá? Ela tornou-se o símbolo adotado pelo islamismo, tá? Possui uma antiga relação com a realeza e com os muçulmanos. Guarda ressonância com o calendário lunar, que ordena suas vidas religiosas. A lua crescente, ela está se planificando e espalhando luz, aumentando paulatinamente o seu tamanho, do mesmo modo que um fiel em busca por Alá. Alá quer dizer Deus, tá, pessoal? Então vocês já sabem. A lua crescente, ela foi adotada pelo islamismo. Acompanha a leitura, pessoal. Não tenta adivinhar, não. Vamos lá, acompanha a leitura. Pelo islamismo, tá? Islamismo. Vou perguntar do começo. Qual é o primeiro? Que foi adotado pelo budismo e o hinduísmo. E essa outra? Que é dos... Vamos lá, façam aí a leitura, tô esperando. Judaísmo. E esse próximo aqui é o quê? Lua crescente.
que foi adotado pelo islamismo, preste atenção. E a cruz? Quem é que conhece o símbolo da cruz? Todos nós. Eita, senti firmeza aqui. Então, o cristianismo, Cristi, lembra Cristo. Olha aí, ó, cristianismo, lembra Cristo. Tem a cruz como um dos principais símbolos, lembrando a morte de Jesus para salvar a humanidade. A cruz vazia simboliza a ressurreição e a ascensão de Jesus. A cruz com o Cristo crucificado simboliza que Jesus morreu crucificado para salvar o homem, dando a sua vida por amor a todos, tá? Quem aqui faz parte do cristianismo? Eu. Porque nós acreditamos em Deus, em Cristo, certo? E por último, nós temos a Roda da lei. roda da lei, muito bem. É o símbolo do... Pirata. Que pirata, Murilo, presta atenção. Lê, Murilo. Budismo. Budismo, o Gabriel está acompanhando a leitura. É o símbolo do budismo. Simboliza o renascimento, que é chamado de Dharma, que segundo os seguidores dessa religião, Buda colocou em movimento. O budismo ensina que devemos ter compaixão por todos os seres vivos, certo? Sejam os animais, sejam as plantas, sejam os seres humanos. A roda da lei, que é o símbolo do budismo, chamado de Dharma, representa o nascimento, tá? E ensina que nós devemos ter compaixão por todos os seres, tá? Então agora o que é que vocês vão fazer? Vocês vão ligar, tá? Vocês vão ligar cada religião, cristianismo, judaísmo, para o seu símbolo. Vamos lá. Pronto, a gente falou sobre os símbolos de cada instituição religiosa, não foi? Agora nós vamos falar sobre as instituições religiosas e os templos. Tia Manu, o que é isso? Bom, provavelmente você já visitou alguma instituição religiosa. Mas o que elas são? Bom, as instituições religiosas, elas são formadas por pessoas que seguem a mesma religião, tá? O catolicismo, tá? A religião evangélica, vocês seguem aquilo em que vocês acreditam, tá? Então, essas são as instituições formadas por pessoas. Essas pessoas, elas precisam se reunir em um lugar, não é? Esses lugares são os templos, tá? O católico, o evangélico, eles se encontram nas igrejas. Quem que já foi para a igreja? Pronto, tá? Então, nós cristãos, tá? Nós que somos cristãos, que acreditamos em Cristo, nós vamos à igreja, tá? Então, as instituições religiosas mais populares do mundo representam o cristianismo em primeiro lugar. Temos o islamismo, o hinduísmo e o judaísmo, certo? Observe aí essas imagens aí, ó. São pessoas, né? São cristãos que se reúnem nas igrejas, tá? Que são os templos onde são realizados os cultos, as missas, tá? Então, o cristianismo, ele é a religião mais popular, tá? E os seus seguidores representam pelo menos 1/3 da população mundial. Ou seja, as pessoas que acreditam em Cristo, né, é a maior parte da população, diferente das outras religiões, tá? É a religião mais seguida, tá? É a religião em que as pessoas buscam a Cristo. Vamos para a próxima página. Na 62, tá mostrando aí uma mesquita, tá? Mostrando um templo e mostrando também uma sinagoga. Como assim, tia Manu? O islamismo, ele fica em segundo lugar. O primeiro lugar não é o cristianismo, mais procurado? Pronto. O islamismo, ele fica em segundo lugar em número de seguidores, aproximadamente 1,2 bilhão, e são chamados de muçulmanos. Para a realização de rituais religiosos, eles se reúnem em mesquitas. Então, é isso que eu estou querendo que vocês saibam agora. Naquela aula que a gente passou nesse instante,
o que nós tínhamos que fazer? A gente tinha que identificar os símbolos de cada religião. Agora aqui nós temos que identificar o templo, tá? O lugar em que eles se reúnem. Ou seja, o islamismo, eles se reúnem em mesquitas, ok? Pronto. Já o hinduísmo, os templos, eles são diferentes. Por quê? Porque eles acreditam em vários deuses, vários. Por isso que os templos são diferentes, tá? Eles ficam em terceiro lugar. O judaísmo fica em quarto. Ele tem aproximadamente de 12 a 15 milhões de seguidores. E eles se reúnem em sinagogas, tá? O judaísmo, eles se reúnem em sinagogas. Então, você vai responder agora a página 63. Pessoal, matemática. Nós vamos falar sobre gráficos, certo? Bom, a escola em que Regiane estuda realizou uma gincana com o objetivo de arrecadar material reciclável. Observe na tabela a quantidade em quilogramas arrecadadas por turma do segundo ano. Então, tínhamos aí 4 turmas. Segundo ano A, segundo ano B, segundo ano C, segundo ano D. 4 turminhas, certo? E cada turma adquiriu uma quantidade. Então, primeiro foi feito uma tabela, tá? Eles primeiro fizeram uma pesquisa, né? Eles contaram, olha, essa turma aqui, a turma A trouxe 13 quilos, a turma B trouxe 8 quilos, notaram no papel. Depois que eles notaram no papel, eles passaram para uma tabela, tá? Eles organizaram as informações, tá? Depois que eles organizaram essas informações numa tabela, eles colocaram em um gráfico, tá? Para se tornar a leitura mais fácil, tá? Lembrando que toda tabela tem um título. Esse mesmo título vem para o gráfico, tá bom? Então vamos lá. Aqui, turma A, B, C e D. Quantas quantidades por cada turma? Então vamos lá. Turma A, 13 quilos. Turma B, 8 quilos. Turma C, 5 quilos. Turma D, 12 quilos. O que aconteceu? Aqui embaixo, quando eles desenharam o gráfico, eles fizeram o seguinte. Essa linha de baixo são as turmas A, B, C, D. Para cima, a quantidade que foi recolhido por cada turma. Turma A foi pintado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ó, 13. Turma B, aí pintaram 8. Turma C, pintaram o quê? 5. Turma D, pintaram 12. Gente, na próxima atividade que vocês vão ver, vai pedir para vocês pintarem um gráfico. Quando vocês forem pintar o gráfico, vocês deixam um espaçozinho, aí pinta o quadradinho. Deixa um espaçozinho, pinta o quadradinho. Deixa espaço, pinta o quadrado. Não é para começar a pintar daqui não, tá? Antes de pintar, você dá o espaço para depois pintar, certo? Então, usando os dados da tabela, foi construído um gráfico de barras para divulgar o resultado da arrecadação em um mural. Ou seja, cada quadrinho rosazinho pintado equivale a 1 quilo, né? Que foi 1 quilo de alimento. Qual das turmas arrecadou a maior quantidade? A turma A, B, C ou D? A turminha A, eles arrecadaram 13, enquanto a turminha D, arrecadou 12. Eles conseguiram 1 a mais. Então, de acordo com as informações de uma tabela que você tem, você vai responder o que está sendo perguntado. Na verdade, vocês vão observar o gráfico, tá? O gráfico a seguir, ele apresenta a quantidade mensal de filmes que a Juliana assistiu de janeiro até abril de 2019. Em janeiro, ela assistiu 5 filmes. Em fevereiro, ela assistiu 12 filmes. Em março, 3. Em abril, 4. O que vai acontecer? Tá perguntando assim, quantos filmes Juliana assistiu em fevereiro? Aí você vem aqui no mês de fevereiro e conta, bota o número. Em abril, aí você vem em janeiro, fevereiro, março, abril. Em abril ela assistiu quantos? Aí você responde. Tá muito fácil. Observou o gráfico, observou a quantidade, faz a soma, aonde está sendo pedido e responde, certo?
Nessa daqui vai ser um pouquinho diferente, porque primeiro foi coletado os dados, esses dados você vai passar para a tabela e da tabela você vai construir o seu gráfico, certo? Então aqui, ó, diz o seguinte, ele pegou somente o quê? Só as informações, tá? Depois ele deu um título e separou em coluna o que estava sendo pedido, tá? Então você vai pegar essas informações, completar e depois elaborar o seu gráfico, tá bom?